Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso ambiente de aula, ambiente acadêmico. Eu sou o professor Cláudio Muraro e estou aqui hoje para ministrar uma aula dentro desse nosso tema, ética cristã e direitos humanos. Eu sou um integrante antigo aqui do Instituto e Faculdade EDUC de Paranaguá. Eu fiz a minha graduação em teologia aqui e também a minha pós-graduação, áreas das quais mais tarde eu me transformei em professor das mesmas. Então, uma parceria já antiga, e hoje me foi solicitado que eu coordene este trabalho em cima destas temáticas. Por esta razão, nós estaremos discorrendo sobre a ética do ponto de vista universal, mas também nas bases em que o cristianismo estabelece uma ética própria. Então, vamos começar um estudo da ética. Passando aqui, vemos que ética, o conceito de ética, originado na palavra grega ethos. Ethos tem um significado mais de hábito, mas ele também pode ser traduzido por costume e, mais apropriadamente neste caso, a caráter. Isso é muito importante de se marcar, porque a ética, como nós veremos agora, ela é originada de valores, costumes e impressões que são moldadas na personalidade, na pessoa, diferentemente de moral. E é interessante nós discutirmos na sequência moral para fazermos a diferença entre uma e entre outra. Então, como está dito aqui, ela tem um significado de caráter, disposição, e é parte da filosofia preocupada com o comportamento humano, com a forma como as pessoas se comportam. Ela, apesar de influenciada pela cultura, pela sociedade, ela forma princípios pessoais, não é coletivo. A ética, ela é pessoal. E por causa das influências que ela sofre na formação do indivíduo, ou seja, o indivíduo tem a sua ética formada em função das influências que ele tem no mundo externo, seja por educação, por valores, por aprendizados e por tantas outras formas que uma pessoa pode ser influenciada no seu modo de pensar. E de acordo com o seu modo de pensar, a pessoa age, tanto em sociedade quanto fora dela. Por conta disso, o indivíduo pode basear-se em princípios éticos para questionar uma moral vigente. Ele pode ter uma ética que não concorda com a moral do ambiente onde ele está, inclusive da época onde ele está. A ética é como o indivíduo reflete sobre determinada moral. E, assim, é possível que certos eventos modifiquem radicalmente as crenças e valores pessoais de um indivíduo. O conceito de ética é utilizado quando refletimos sobre a moral aceita em determinada sociedade. E pode aceitar ou questionar. O termo ética, o termo em si grego, é acreditado a sua invenção ao filósofo Aristóteles, que nós veremos mais adiante. Na sequência, veremos que a ética faz parte, aqui nós temos apanhado das áreas da filosofia, porque a ética ela é uma das áreas bases da filosofia, também conhecida por filosofia moral. A ética é a filosofia moral. As partes da filosofia são a epistemologia, busca saber do conhecimento,
né? A filosofia da arte ou estética, a lógica, né, que são as maneiras corretas de raciocinar, e a metafísica, nome também dado por Aristóteles. E para termos essa noção de como os termos normalmente ficam confusos, né, podemos ver o seguinte: ética e moral não são exatamente a mesma coisa, mas as pessoas normalmente confundem os dois termos. Pensam que moral é ética e vice-versa. Na metafísica, nós temos a ontologia, uma sub-área da metafísica, que trata dos fenômenos além do conhecimento material normal. E dentro da metafísica, nós temos a ontologia, que é o estudo do ser. Muito bem, na filosofia, temos o estudo de Deus. Apesar de que a grande maioria das pessoas pensa que o estudo de Deus é a teologia, isso não corresponde à verdade. A teologia é uma outra área de conhecimento que estuda as manifestações religiosas do ser humano. Agora, o estudo propriamente dito de Deus, dentro da filosofia, chama-se teontologia, como vocês podem ver aqui. Teontologia é que é o estudo propriamente do ser Deus, e não a teologia. Isso é apenas um exemplo para demonstrar que os termos costumam se misturar e é preciso ter as noções claras a respeito de um, a respeito de outro. Muito bem. Aqui diz que ética ou filosofia moral é a área da filosofia que trata das distinções entre certo e errado, entre o bem e o mal. Procura identificar os meios mais adequados para aprimorar a vida moral e para alcançar uma vida moralmente boa. Também no campo da ética dão-se as discussões a respeito dos princípios, das regras da vida em sociedade e quais seriam as justificativas racionais para adotar essas regras e princípios. Então aqui já temos um apanhado do que realmente é a ética. Agora, para isto, visto isto, vamos definir o que é moral. Moral tem origem na sua origem na palavra latina moralis. É o conjunto de regras que orientam o comportamento do indivíduo dentro de uma determinada sociedade. Então a moral, ela é externa ao indivíduo. A ética é interna, é pessoal. A moral é da sociedade. Ela pode ser adquirida através de cultura, de educação, da tradição, e do cotidiano em geral. Agora, essas regras norteiam o julgamento de como cada indivíduo deve agir, mas de acordo com o que foi previamente aceito, como norma em determinado grupo. Então, que diferença mais característica da moral para a ética? A ética é pessoal e ela é atemporal. Ela não tem época. A moral, ela é externa ao indivíduo, ela é característica da sociedade onde o indivíduo está inserido, mas ela não é atemporal, pelo contrário. As regras morais normalmente têm um prazo que eles são respeitados, após o qual eles mudam. Os princípios morais mudam, se transmutam em novos conceitos. Como diz aqui, a moral é um padrão externo, que pode ser fornecido por instituições, grupos, ou a cultura na qual o indivíduo está inserido. Agora, a moral é muito consistente dentro de um determinado contexto, mas pode variar entre culturas e épocas.
Por exemplo, algo moralmente aceito na sociedade dos anos 70, hoje provavelmente não seria aceito, ou vice-versa. Algo que não era aceito, que era imoral nos anos 70, hoje é tratado com naturalidade. Então, são conceitos que são dinâmicos, são princípios que são dinâmicos. E aí nós temos que avaliar a ética com uma relação racional. Veremos na sequência os vários princípios e escolas que tentaram estabelecer uma ética, especialmente dentro do contexto cristão. Como eu disse, a moral é um padrão externo. Tá? Também pode ser considerado um sistema social. Tá? A ética, apesar de ser influenciada pela cultura, tá, da sociedade, são princípios pessoais. Eu espero que isso esteja bem claro, né, que são coisas diferentes. A ética é pessoal, a moral é social. Pois bem, na sequência, veremos a tríade, ou a família filosófica, que começou com esses debates a partir do século IV, entre o século II e o século III da era antes de Cristo, né? Que são os filósofos mais famosos, né, da filosofia grega. Temos aqui Sócrates, Platão e Aristóteles. Por que eu me referi a eles como família? Porque um foi mestre do outro. Então, Aristóteles foi aluno, discípulo de Platão, e Platão foi aluno e discípulo de Sócrates. Então, se fosse uma família, seria o avô, o pai e o neto. Tá? E eles tinham conceitos extremamente similares. Mas, seguindo adiante, vamos começar por Sócrates. Sócrates, que viveu de 470 a 399, ele tinha um jargão que era característico da sua filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para formar uma ética, era necessário saber primeiro quem você é. Você precisava conhecer a você mesmo para estabelecer a tua ética de acordo com a tua personalidade, de acordo com o teu caráter. Agora, Sócrates, ele acreditava que a excelência moral é uma questão de inspiração e não de parentesco. Porque ele dizia que muitas vezes pais moralmente perfeitos tinham filhos que eram imperfeitos moralmente. Ou seja, não é uma coisa hereditária, é uma coisa que se adquire. Tá? E acreditava que os atos errados eram consequências da própria ignorância. Mas ele tinha um adágio: a virtude era a mais importante de todas as coisas. Temos que lembrar que virtude, no conceito grego, não tem exatamente o mesmo significado que tem para nós hoje, assim como bem e mal. Virtude na Grécia Antiga, na filosofia grega, tinha a ver com a perfeição, a busca da perfeição. E isso se refletia nos atos mais insignificantes da vida da pessoa. No entanto, Sócrates era imbuído de uma moral absurda. E a sua própria morte é o episódio que denota a sua força moral, a sua força ética. Porque ele foi condenado à morte por um crime que ele, na verdade, não cometeu. Foi uma acusação injusta. Ele foi encaminhado para o maior advogado da época de Atenas, que se chamava Lísias. E Lísias estabeleceu uma defesa. Só que naquela defesa haveria mentiras. E Sócrates disse que não iria colocar a defesa dele embasada em mentiras. Então ele dispensou o advogado. Quando ele foi condenado efetivamente, ele poderia ter fugido, e todo mundo cria que ele iria fugir. Mas ele se recusou. Porque ele disse que se ele tentasse fugir, as leis que ele defendera toda a sua vida
iriam se levantar diante dele e cobrar essa incoerência na sua ética. Então ele não iria morrer de forma incoerente. Então este é Sócrates, né? E que dizia: só sei que nada sei, porque a vida é um constante aprendizado e as circunstâncias mudam conforme os fatos vão ocorrendo. Na sequência temos Platão. Ele propõe uma ética que transcende a realidade material do mundo. Ele centra as suas indagações na ideia perfeita, boa, justa, que organiza a sociedade e a conduta humana. Não vamos esquecer que Platão é o filósofo, né, que apregoou o mundo das ideias, aquelas formas matrizes das quais nós temos noções internas, intrínsecas, que já nascem conosco. As ideias formam a realidade platônica e são modelos segundo os quais os homens têm seus valores, suas leis, sua moral. Então Platão parte do princípio que a ética já nasce com o indivíduo, advindo do mundo das ideias, antes do nascimento. Platão acreditava que a alma, depois da morte, retornava, a pessoa reencarnava. Só que aqueles que tinham atingido um grau de desenvolvimento ético, moral, filosófico, recebiam o presente de não precisar reencarnar mais. E aí eles poderiam conviver eternamente com os deuses. Como eu disse, Platão, né, foi professor de Aristóteles, um dos maiores nomes da filosofia, do conhecimento, da cultura ocidental especialmente. E o trabalho dele cobriu todos os campos do conhecimento clássico. Agora, Aristóteles discordava do epíteto de Platão. Ele dizia: ao nascer, o homem é uma tábula rasa. Isso equivale a dizer, em termos modernos, que o ser humano, quando nasce, é uma folha de papel em branco a ser escrita. Não existe nada escrito antes. É a partir do nascimento que começa a história e o desenvolvimento desse ser, né? Tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, para Aristóteles, a virtude tinha o sentido de excelência em cada ação, que é aquele conceito que eu expus antes. Agora, também Aristóteles tinha os seus princípios éticos bastante rigorosos com relação à virtude, com relação às atitudes. Ele foi mentor de Alexandre o Grande. E quando Alexandre morreu, começou a haver em Atenas uma perseguição a todos os que fossem alexandrinos. Isso incluía ele. Então ele teve que fugir. Mas ele fugiu porque ele disse que não permitiria que Atenas cometesse outro crime contra a filosofia, se referindo ao processo de Sócrates. Então ele retirou-se para Cálcis, né, ao sul da Macedônia grega, e depois de um tempo ele também se suicidou da mesma forma que Sócrates morreu. Ele se suicidou, né, dizendo que se era preferível morrer pelas próprias mãos do que deixar a sua cidade Atenas cometer outro crime contra a ciência. Então vocês podem perceber que essas pessoas tinham uns valores éticos extremamente arraigados, extremamente desenvolvidos, a ponto de sacrificarem as vidas, chegarem ao sacrifício final, para não transigirem ou deixarem dúbia a sua posição ética. Na sequência, né, vamos ver que havia outros gregos, né, que tinham um ideal ético pronto. E esse ideal estava no viver de acordo com a natureza. Ou seja, a natureza dita as normas pelas quais nós devemos viver. Essa ideia modificada depois, né, e adotada por teólogos cristãos, né, diz o seguinte:
Viver de acordo com a natureza seria o mesmo que viver de acordo com as leis de Deus. E estas leis Deus nos deu através da natureza, que é um conceito que vai ser desenvolvido durante a filosofia até chegar, inclusive, em Tomás de Aquino, na Idade Média. Houve um movimento estoico que insistiram nesta vida de bem natural. Já os epicuristas afirmavam que a vida devia ser voltada para o prazer, mas não o prazer da forma como nós entendemos. Inclusive, isso aí foi muito deturpado ao longo dos séculos, né? Porque tudo que dá prazer é bom. Agora, certos prazeres em demasia fazem mal e, por consequência, criam um desprazer, um sofrimento. Então, uma certa economia de prazeres, uma certa sabedoria no administrar esses prazeres, né? Um certo refinamento e até mesmo uma certa temperança é que seriam as exigências da própria vida de prazer. Interessante percebemos que os próprios filósofos do prazer aconselhavam que o prazer tinha que ter limites, para que não causasse desprazer e, por consequência, sofrimento. Então, vamos ver. Epicurismo, né? Ele é uma linha, como foi dito agora, criada por Epicuro de Samos, no século IV a.C. Agora, os fundamentos básicos dentro do epicurismo. Se distingue o desejo para encontrar a felicidade, buscar a saúde da alma, lembrando que o sentido da vida é o prazer. Objetivo imediato de cada ação humana, considerando sem sentido as angústias em relação, por exemplo, à morte. E as preocupações com o destino. Ou seja, não haveria uma preocupação com o amanhã, mas sim com o hoje. A vida tem que ser vivida dia a dia. E buscando este prazer que é feito através da virtude, através da harmonia com a natureza, de acordo com as pessoas, com a coletividade. E os seguidores do epicurismo são chamados epicuristas. Tá? Devem procurar evitar a dor. Na verdade, mais do que a busca pelo prazer, o objetivo do epicurista é evitar a dor e viver, de preferência, sem perturbações e longe das multidões, mas não sendo solitário, mas mais reservado, buscando uma vida plena, de acordo com a natureza, de acordo com aquilo que era considerado bom. Tá? Muito bem. Na sequência, vem uma outra escola que fez o mesmo tipo de análise, porém com uma visão mais rigorosa, que são os estoicos. O estoicismo, tá, fundado no século III a.C. por Zenão de Cítio, né, ele busca influências nas escolas cínica e epicurista, tá? Mas tem uma clara influência de Sócrates. A escola cínica, que não foi tratada aqui, é criada, né, por um filósofo grego que morou a vida toda num barril. Né? Diógenes. Diógenes era um filósofo da época de Alexandre o Grande, que era totalmente abnegado de tudo que era tipo de bens materiais. Então, ele fundou a escola cínica. Né? A epicurista já foi citada e Sócrates já foi citado. E essas pessoas buscavam aquilo que é chamado de modo ascético. O que é o modo ascético? O que é o asceticismo? É aquela vida voltada para o simples, aquela vida voltada para as coisas básicas da vida, sem exageros, com moderação em tudo, né? Uma certa economia
até de palavras. É uma visão de vida onde a pessoa não busca os prazeres, não busca as emoções, não busca nada que seja transgressor da sua paz. Por consequência, ele é sempre uma pessoa imperturbável, até considerada em certos momentos fria, porque ela não se altera com nada. Então, impassível, imperturbável, até sob alguns pontos de vista insensível. Ou seja, tudo é natural, tudo é normal, nada deve nos demover da nossa paz. E para isso é necessário viver uma vida de regramento, de moderação, de temperança, de minimalismos, porque assim não se tem uma perturbação em busca dos desejos e das emoções. É uma escola muito interessante. Tá? Foi levada, na Grécia ela foi muito interessante, mas ela floresceu mesmo na Roma Antiga, onde ela foi levada, né, no ano 155 por Diógenes de Babilônia, né, e ali ela teve representantes muito importantes, como o imperador Marco Aurélio, mas antes dele, de Sêneca, né, e mais tarde Epíteto e Lucano. Deve-se viver de acordo com a razão, ou seja, o racional, o razoável, aquilo que é produzido pela inteligência na medição e análise da realidade, deve levar a uma vida racional, sem nenhum tipo de exagero. Agora, sendo a razão, sendo a razão aquilo que por meio do qual o homem torna-se livre e feliz, o homem sábio não aprende o seu verdadeiro bem nos objetivos externos, mas bem usando esses objetos através de uma sabedoria pela qual não se deixa escravizar pelas paixões e pelas coisas externas. Então essa é a escola estoica. E essa escola teve como um dos seus expoentes, né, Lúcio Ananeu Sêneca, né, que viveu na mesma época de Jesus. Ele era nascido no ano 4 e morreu no ano 65. E apesar dele ter sido contemporâneo de Jesus, não há nenhuma alusão de Sêneca a respeito dessa nova religião que estava despontando. No entanto, há indícios de uma possível troca de correspondências entre Sêneca e Paulo de Tarso, o que justificaria que a ética cristã e a moral cristã estariam sendo, através desse contato, muito influenciados pela filosofia estoica, porque há muitas semelhanças, tanto nos ensinamentos de Paulo, como em vários episódios da própria Bíblia, que defendem, né, métodos e sistemas ligados à filosofia estoica. Então, Sêneca foi o maior expoente dessa escola e influenciou diretamente o imperador Marco Aurélio, 100 anos depois, que é considerado o mais intelectual de todos os imperadores romanos. Na sequência, dizemos que na história da ética cristã e durante a maior parte da história da Igreja, não havia um conceito supostamente universal de ética dentro da própria Igreja, ou seja, um conjunto de princípios sobre ações certas e erradas, contra as quais as reivindicações de tradições particulares de pensamento, tá, e prática poderiam ser medidas e avaliadas. Assumia-se que as implicações da confissão de fé, ou seja, o fato da pessoa tornar-se cristã, moldavam a ação e o pensamento desta pessoa. É o que se diz hoje em dia nas igrejas, né? Que a pessoa em Cristo é uma nova pessoa, é uma
fé. Este é um artigo de fé, mas a realidade demonstra que essa mudança não acontece assim dessa forma radical. E tanto a ação quanto o pensamento foi entendido como tendo sido transformados pela ação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, pela qual Deus havia redimido os seus fiéis. Mas até o período moderno, ou seja, até o século XVII, isso não envolvia diretamente os cristãos. E aí temos a patrística, os pais da igreja após o tempo dos apóstolos, entre os quais se destaca Justino Mártir. Defendia que os cristãos são os verdadeiros adoradores de Deus, Criador de todas as coisas, e o segmento dos ensinamentos de Cristo leva a uma moralidade perfeita. Esse conceito é muito importante observar, porque ele não fala do Evangelho, ele não fala do Velho Testamento, ele não fala de nenhuma outra parte, a não ser os ensinamentos de Jesus Cristo. Seguir aos ensinamentos de Jesus. Isto sim levaria o ser humano a uma moralidade perfeita. Logo em seguida, vem Tertuliano, que é também da mesma época, 160 a 220. Defensor do direto da disciplina cristã e da austeridade da vida cristã. Como eu disse, aqueles valores estoicos que levavam para o minimalismo, a austeridade, o estoicismo, as atitudes estoicas dentro da igreja cristã. Ele atacou de maneira abrangente muitos aspectos da civilização romana, que era contrastante, e como ele havia, especialmente nas licenças, como ele dizia, concedidas às mulheres romanas. Ou seja, ele já tinha uma visão mais restritiva da atuação da mulher. A crença de Tertuliano que os cristãos deveriam se abster do teatro, do anfiteatro, se baseava na sua convicção a respeito do poder poluidor destes ambientes. Não devemos olhar ou ouvir os outros fazendo o que nós mesmos não podemos. A visão das coisas poluídas polui. Então, é aquele negócio do distanciamento do mundo, que se fala tanto hoje. Mas que, na verdade, tem um viés de enclausuramento, um viés de isolamento, que o cristianismo moderno considera totalmente errôneo, pois o cristão tem que atuar com a sua fé no mundo, para modificar o mundo para melhor. Então Tertuliano considerava o estado de solteiro mais elevado que o estado de casado. Ele achava que as pessoas tinham que ser celibatárias, especialmente os casais, e argumentou nos textos das escrituras da tradição paulina a necessidade de as mulheres solteiras e casadas manterem cabeça coberta, sem uso de joias, e de todo aquele pudor cristão que se propagou por 2000 anos, até pouco tempo atrás. Na parte posterior da sua vida, ou seja, no final da sua vida, ele foi um oponente bem desqualificado no sentido de feroz do serviço militar por parte dos cristãos. Ou seja, o cristão não deveria pegar em armas. Na sequência, vamos ver a escola dos padres capadócios, ou simplesmente os capadócios. São pessoas, são eruditos religiosos, que viveram na Capadócia, numa região onde é a atual Turquia, no século IV. Então, os principais capadócios, padres capadócios, são Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzus, Gregório de Nissa, e também se inclui Macrina a Jovem. Macrina, esses filósofos, eles foram muito importantes, especialmente nos estudos sobre a Trindade. Mas eles se envolveram em questões sociais, especialmente relacionadas à economia, pois eles criticavam
as injustiças sociais provocadas pelas necessidades econômicas. Então, eles são particularmente importantes na história da ética cristã por suas reflexões sobre questões econômicas. E para eles, o dinheiro dado aos pobres é sempre um investimento. Vamos analisar cada um deles rapidamente. Basílio era altamente crítico. Basílio de Cesareia era altamente crítico das desigualdades sociais. E atuou como bispo na criação de instituições que atendessem às necessidades daqueles que eram desfavorecidos economicamente. Ou seja, ele promovia ações de assistência aos desfavorecidos, que eram assim desfavorecidos por doença, por incapacidade, desemprego. E ele escreveu assim: o homem é de fato um animal social, político e social. Agora, nas relações sociais e na vida comum, é necessária uma certa disposição para compartilhar do seu próprio bem, dos seus próprios bens, para ajudar os necessitados. E ele também foi bem crítico com relação à usura, que na nossa linguagem moderna significa agiotagem, ou seja, empréstimo de dinheiro a juros extorsivos. Tá? Já naquela época ele tratava desse assunto. Em particular, se tornou um dos primeiros teólogos a elaborar um modelo detalhado de regras e regulamentos para a vida em mosteiros, ou seja, ambientes separados onde as pessoas viveriam de acordo com uma ética cristã, mas isolados. Na sequência, vemos Gregório de Nissa, né? Seu irmão mais novo. Enquanto ele escrevia vigorosamente contra a escravidão, a mão de obra da época, isto com fundamentos profundamente teológicos, pois, como ele diz, é inútil impor um preço a uma pessoa. Ele combateu vigorosamente a situação da escravidão, do escravagismo, porque isso ofendia a dignidade humana. Gregório de Nissa também tinha, os dois tinham uma irmã, chamada Macrina a Jovem. Ela era mais velha que os dois. Agora, ela também era a irmã de outro bispo, né? Pedro de Sebastião, mas esse não escreveu nada. Né? Gregório a chamava de mestre. Ela é assim chamada Macrina a Jovem para distingui-la da avó deles, dessa família de teólogos, de literatos e grandes pais da igreja. A avó dela também se chamava Macrina e foi também uma grande líder da comunidade cristã onde ela vivia. Então, para diferenciar as duas, né, a avó é Macrina maior, né, e a neta Macrina jovem, que era a irmã mais velha dos dois Gregórios. Né. Ela teve uma profunda influência sobre seus irmãos com sua aderência ao ideal ascético, ou seja, ela pregou também as normas ascéticas de vida simples, de vida até mesmo tirada da sociedade. Ou seja, uma filosofia de coisas necessárias ao mínimo. E ela ajudou a fundar monastérios e conventos junto com seu irmão Basílio de Cesareia. Agora, veja que é um exemplo interessante de uma das pouquíssimas doutoras da igreja, mas que por questão de discriminação sexual são infelizmente tão poucas. A história da igreja em 2000 anos é recheada de mulheres que fizeram grandes diferenças, mas que são registradas são muito poucas. Ou seja, a ética da época não era de acordo com a influência das mulheres no ensinamento cristão. E Paulo tem muita responsabilidade sobre isso, especialmente nas suas epístolas. E temos, por fim, né, Gregório de Nazianzus, que este não pertencia àquela família, né,
conhecido como Gregório Teólogo, ou Gregório o Teólogo, amplamente considerado como o mais talentoso retórico da era patrística. Ou seja, ele era muito bom de escrita, ele era muito bom formulador de pensamentos e escrevê-los. Né? Como orador treinado nos clássicos e filósofos, infundiu o helenismo na Igreja Antiga. Ou seja, como nós dissemos antes, eles são característicos, eles são situados num local que onde hoje é a Turquia. Gregório foi introdutor da filosofia grega, do sistema grego de pensamento a respeito de ética, teologia e filosofia. Né? Junto com seus irmãos, foram formalmente contrários ao apolinarismo, que acabou considerado uma heresia no primeiro concílio de Constantinopla. Veja bem, o apolinarismo foi uma vertente de pensamento que dizia que Jesus Cristo ele era divino na mente. Ele só tinha um corpo humano, mas a mente dele era divina. Quando mais tarde os concílios que trataram do assunto deixaram muito claro que Jesus era inteiramente divino e inteiramente humano. Ele tinha as duas naturezas. Então foi considerado uma heresia. E Gregório de Nazianzus foi um dos que combateu essa heresia. Ambrósio de Milão. Né? Esse já viveu também em 340, mais conhecido como Ambrósio, foi bispo da cidade de Milão, antigamente chamada de Mediolano. Um dos mais influentes membros do clero do século IV. Era um governador romano, não era judeu. Então, ele desenvolveu um trabalho de pesquisa, de análise, de estudo, tá? E refletiu longamente sobre questões de justiça necessárias para manter a sociedade em ordem. Tá? E viu o acúmulo de riqueza, como, por exemplo, comprar mais terras do que o necessário, querer ser mais rico que os outros, como uma injustiça econômica. Ou seja, o acúmulo de riquezas para Ambrósio era uma injustiça, principalmente com relação aos outros. Né? Uma ofensa à natureza e aos decretos de Deus. Ou seja, para Ambrósio, a ganância era ofensiva a Deus e à natureza. Ambrósio é um dos 4 doutores da igreja original. Foi uma figura significativa na conversão e na formação de Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Foi através de Ambrósio que Agostinho se converteu ao cristianismo. E é notável por sua influência de Ambrósio no pensamento de Agostinho. Agora, Agostinho, vamos chegar a ele. Agostinho de Hipona, bispo da cidade de Hipona, na atual Argélia. Alguns autores creem que ele não é um autopensador cuja influência no pensamento cristão, especialmente o latino, tenha sido maior do que de Agostinho. No entanto, ele abordou questões importantes sobre a natureza do mal, a liberdade da vontade, o significado da história e a doutrina de Deus, e ainda estabeleceu uma estrutura para a discussão teológica séculos depois. Porque, na verdade, Agostinho passou a ser o grande doutor da igreja, doutor filosófico da igreja, até o século XIII. E isso foi assim, até o século XIII, quando ele foi substituído por Tomás de Aquino, que tinha uma visão mais próxima de Aristóteles, enquanto que Agostinho era mais influenciado por Platão. Alguns dos principais temas do pensamento de Agostinho. Primeiro, o pecado. O pecado para Agostinho era uma consequência da queda do ser humano, porque o ser humano, sem ter decaído, ele estava de acordo com a natureza de Deus. Portanto, ele não estava em pecado. O pecado nasce dessa queda e, por consequência, o homem necessita, para se redimir, da graça de Deus, porque o homem sozinho não tem condições de se redimir. Não?
Porque para Agostinho, todo ser para Agostinho tem sua fonte em Deus, e portanto é intrinsecamente, ou seja, lá dentro ele é bom. Agora, as feições e vontades desordenadas da humanidade decaída são atraídas por bens menores de maneira que negam a Deus. E isso é mal. Da mesma forma, é importante ressaltar que Agostinho, ele não começou dessa forma. Ele era um advogado brilhante dentro das leis romanas, do direito romano, e ele passou vários anos dentro da escola maniqueísta. A escola maniqueísta pregava que a natureza, o mundo, o universo, era dividida em dois blocos equivalentes, o bloco do bem e o bloco do mal. Era dualista. Então, uma existia independentemente da outra. E uma fazia oposição à outra. Agora, Agostinho, com o desenvolvimento do seu pensamento, ele intuiu uma verdade mais profunda, que na verdade bem e mal não são forças opostas. Na verdade, bem e mal são consequências um do outro. Porque, como poderíamos fazer a analogia, né, uma frase erroneamente apregoada como sendo de Albert Einstein, a escuridão, na verdade, não existe. O que acontece é que a escuridão surge a partir da ausência de luz. E assim, Agostinho também pregava que o mal em si não era existente. O mal se constituía e acontecia na ausência do bem. Então o bem está acima e Deus é a fonte de todo bem. Mas, para chegarmos a Deus, os escritos deles estão centrados numa análise teológica da vontade humana e sua necessidade da graça de Deus. Então, Agostinho também, em cima desse conceito, ele foi contra a heresia donatista. Os donatistas acreditavam que a igreja tinha que ser pura, que a igreja tinha que ser imaculada. Ou seja, os ministros moralmente comprometidos tinham que ser exterminados. Agostinho diz o contrário. Ele diz que a igreja está acima das pessoas. Ou, portanto, a indignidade de determinados ministros não prejudica de forma alguma a validade dos sacramentos que eles próprios presidem. Então, aqui, questão de ética e moral. Um sacerdote antiético não invalida a moralidade dos atos que ele preside, desde que ele tenha sido instituído de uma autoridade para isso. Então, Agostinho também fala sobre sexo, defendeu o casamento, porque os maniqueístas diziam que o casamento era fadado ao fracasso. Agostinho não, disse que é, inclusive, uma forma do homem desenvolver uma amizade com a mulher e essa amizade ser um padrão para uma amizade com Deus, de ambos. Não havia nada necessário e inevitável uma relação sexual como meio para este fim. No entanto, Deus criou o sexo e ele o fez para permitir que a obediência a essa liminar, essa ordem de Deus de crescer e multiplicar-se, fosse frutífero. E que os bens do casamento são ter filhos, a promessa da fidelidade entre os parceiros, e o espelho nesta relação da união permanente de Cristo com a igreja. Ou seja, o casamento é uma espécie de modelo para a união com Jesus. A ética sexual de Agostinho não abandona a visão patrística generalizada que a vida do celibato deve ser preferida como maneira melhor do que qualquer outra. E ele não acredita que a relação sexual possa escapar de ser expressão pecaminosa da luxúria. Isso não está errado,
porque a luxúria é um vício capital, mas é um vício provocado pela idolatria à luxúria. Tá? Ele associou o desejo sexual, e aí nós temos consequências sérias, prestem atenção. Ele associou o desejo sexual ao pecado de Adão. O ato sexual evocaria para ele a rebelião no jardim do Éden. Esta é uma visão que hoje não está comprovada como sendo errônea. Mas dali e dos escritos anteriores, voltados para o ceticismo, para o estoicismo, a filosofia de Paulo a respeito das relações entre homens e mulheres, em Platão encontra um eco filosófico. E esse eco filosófico vai determinar esta visão pecaminosa do sexo, desculpem, essa visão pecaminosa que o sexo tem dentro do cristianismo há quase 2000 anos. Só de alguns anos para cá, né, as igrejas começaram a modificar essa visão. Mas até pouco tempo atrás, né, o sexo tinha uma visão pecaminosa dentro da ética cristã, pelo simples fato de existir. Mas isto começa lá atrás, como foi visto até agora, e começa a ser embasada filosoficamente em Agostinho. E não foi a única coisa. Ele falou sobre guerra. Agostinho enfatiza que a paz seja um bem original e final da humanidade, sua verdadeira felicidade, a paz. Agora, todas as nações desejam a paz, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é pioneiro em uma doutrina cristã de guerra justa, em várias discussões ao longo dos seus escritos. Então vejam que Agostinho é o primeiro filósofo cristão que, na ética que ele defende, a guerra é justificável. E aí há uma tremenda contradição. Uma sociedade pode ter que ir à guerra precisamente para garantir a paz. Porém, deve ser o último recurso, claro, e somente quando necessário, para impedir ou punir a agressão ou a heresia. Então, Agostinho defendia o uso da força para punir pessoas agressoras, para punir pessoas delinquentes e punir as heresias. Não sei se vocês estão percebendo, mas isso, pelo fato de Agostinho ter sido durante 1.600 anos, é isso? Não, 1000 anos, desculpem a minha falha. Durante 1000 anos, ele foi doutor filosófico da igreja, onde a igreja baseava suas opiniões. E nesse período tivemos quais consequências? Além da discriminação contra a mulher, tivemos as cruzadas, tivemos movimentos militares patrocinados e incentivados pela igreja. Ou seja, é preciso refletir sobre quanto um pequeno pensamento muitas vezes tem consequências terríveis, indesejáveis e completamente catastróficas. Na sequência, veremos Tomás de Aquino, que viveu no século XIII, de 1225 a 1274. Como eu dizia, até esta época, vocês vejam que Agostinho é do século IV, e Tomás de Aquino é do século XIII. Até o século XIII, a filosofia de Agostinho e a ética de Agostinho eram os norteadores da igreja. Mas Tomás de Aquino também seguiu o mesmo caminho das convicções de Agostinho, tá? De que todas as coisas são boas em virtude da existência de todas as coisas, mas ele também supôs que todas as coisas que existem são entendidas adequadamente apenas em relação ao seu objetivo, seu fim. Tá? O último objetivo dos seres humanos está além deste mundo, na visão beatífica, ou seja, na perfeita contemplação de Deus. Para Aquino, a lei natural fornece princípios com os quais a razão pode discernir o que é certo e o que é errado. Essa
Visão nós já vimos lá para trás desde a patrística. Pois ela modela as atividades, os apetites do corpo, embora a queda da humanidade signifique que agora precisamos mais do que a lei natural, tá? Mais do que ela ensina, para nos ajudar a alcançar a virtude. E ensina, portanto, que há outras 3 dimensões da lei que não são imediatamente discerníveis pelos poderes naturais de observação dos seres humanos. Então, para Aquino, primeiro, a virtude, a conquista do fim humano de contemplar a Deus é servida por hábitos, servida, né, para a orientação das pessoas para esse fim. Há mais moral, há mais vida moral do que atos. O potencial para fazer boas ações reside na vontade e sua disposição, que podem se desenvolver em nós à medida, né, que nossa razão apreende, né, a moldar os seus apetites. A virtude, escreve Tomás de Aquino, é um hábito sempre referido ao bem. As virtudes cardeais, como prudência, justiça, fortaleza e temperança, são proporcionadas à natureza humana. Mas a cosmovisão cristã deve ser cumpridas pelas 3 virtudes teológicas ou teologais da fé, da esperança e do amor, conhecido como caritas, né? E conhecidas por nós por revelação divina, contida nas Sagradas Escrituras. Isso eleva nossos olhos além dos ensinamentos morais da tradição clássica e eleva as nossas vontades a Deus. O outro aspecto é a lei. As 4 formas de lei especificadas por Aquino são as seguintes: a lei natural, a divina, a humana e a eterna. A lei natural está disponível para ser entendida por todas as pessoas que façam uso da razão. A condição decaída dos seres humanos significa que eles podem errar e se confundir em sua apropriação da lei natural, distorcendo-a. Daí se haveria aquela necessidade da graça. A lei divina, que é revelada, corrige essas distorções e também nos direciona para o nosso bem sobrenatural, que é a razão natural não pode discernir sem ajuda. Aqui aparece o desejo de Tomás de Aquino de fundamentar uma ética com base na razão universal. E a lei eterna é, de certo modo, a forma mais elevada de lei, pois é simplesmente a mente e a vontade de Deus que são então espelhadas e aplicadas em todas as outras formas da lei.